Agora a gente volta, porque vamos falar de notícia internacional e também de Brasília, porque após a taxação do Donald Trump, o governo brasileiro deve publicar amanhã o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade. O que é essa lei? A gente vai explicar já já. O presidente Lula se reuniu com ministros já para tratar do tema. Então a gente vai direto para Brasília para a Janaína Camelo explicar essas informações para a gente. Jana, então explica para quem não entendeu ainda o que seria essa lei da reciprocidade. Pois é, Márcia. Inclusive, ela foi aprovada pelo Congresso tem pouco tempo, né? Foi sancionada pelo presidente Lula em abril. E ela prevê sanções para aqueles países que tomem medidas comerciais que acabem aí violando a soberania brasileira. Mas ela precisa ser regulamentada, como você disse, né? Precisa haver as regras ali para que ela comece a funcionar. Então, é isso que vai fazer esse decreto do presidente Lula. Ele pretende publicar até amanhã um decreto colocando aí como que essas contramedidas devem ser aplicadas. Então, como você disse ontem, o governo discutiu isso, né? O presidente Lula no Alvorada, isso ontem, domingo, à noite, com vários ministros do governo, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para saber como vai ser essa retaliação, se haverá essa retaliação, né, Márcia? Porque o governo, antes de aplicar qualquer medida, vai querer o caminho diplomático, tanto que foi criado um comitê que vai ser coordenado, um grupo de trabalho que vai ser coordenado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, inclusive que é uma peça muito chave nessa negociação toda, porque ele também é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, então ele tem contato diretamente com vários empresários a todo momento, e o presidente Lula disse que quer ouvir antes os empresários de tomar qualquer medida. Então, muita coisa foi discutida ontem, durante várias horas à noite. Inclusive, o último a sair foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A primeira reunião desse comitê de trabalho ainda não foi agendado, Márcia, mas provável que deve acontecer aí ao longo dessa semana. Obrigado, Janaína, ao vivo de Brasília, com essas repercussões. Está claro que o governo brasileiro não quer ficar somente na resposta do Itamaraty. Está reunindo diversos atores para dar uma resposta dura aos Estados Unidos. Eu conversei ainda hoje de manhã com o atual presidente da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, o deputado Rogério Correia, e ele me confirmou que na quarta-feira será realizada uma audiência pública sobre esses anúncios dos Estados Unidos, sobre as novas taxações. A audiência receberá vários setores empresariais e representantes do governo. O deputado Rogério Correia também me confirmou que convidou o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, que é um nome muito importante nesta audiência, e representantes do Itamaraty, que vão colocar essa discussão em andamento um dia após a regulamentação da reciprocidade. Márcia Dantas, assunto sensível, é necessário o adulto estar na sala quando for tomar esta decisão, não é verdade? Com certeza, Bruno. Você continua acompanhando essa repercussão. Inclusive, eu vou chamar para conversa a nossa comentarista de economia, a Carla Bene, que vai entrar com a gente agora. Vem comigo. Posso te levar junto? Vem. Chile, não tem medo de vir, não. Eu vou te chamar. Cadê? A gente vai abrir a Carla aqui. Vamos abrir a Carla, então, aqui no telão, tela grande para a Carla. Bem-vinda, boa tarde. Conta para os brasileiros, Carla, o que isso pode mudar? O que pode afetar essa lei da reciprocidade assim que ela começar a valer? O que pode afetar na nossa vida e nos produtos que nós compramos dos Estados Unidos? Boa tarde, Márcia, Bruno. É um prazer estar aqui hoje na estreia com vocês. Muito obrigada pelo convite. Essa lei da reciprocidade, ela é importante exatamente como você e o Bruno acabaram de falar, ela foi autorizada, ela foi feita, a lei da reciprocidade, mas a regulamentação específica dela vai ser definida agora. Por quê? Existe uma Câmara do Comércio Exterior que chama CAMEX. Há um conselho estratégico ali dentro, e é esse conselho estratégico que vai definir o que fazer com a questão do tarifaço do Trump. Então, esse é o primeiro ponto. Mas a própria lei, ela sugere o seguinte: 3 etapas. Primeiro, negociação é a primeira coisa. Antes de definir outros percentuais ou o que vai fazer, primeiro é negociação. Segundo,
ativar outros órgãos internacionais, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio. Essa é a segunda possibilidade. E só a terceira, essa comitiva decidir o que vai fazer e como que vai. Se vai taxar, se vai fazer alguma sanção, o que vai fazer. Então, esse é o primeiro ponto. E eu peguei uns dados aqui importantes para a gente conversar. Vamos admitir que realmente, dia 1º, essa tarifa de 50% seja realizada. A Universidade Federal de Minas Gerais fez um cálculo do que o sudeste do Brasil perderia, principalmente São Paulo e Minas. E a gente teria uma perda em torno de 6 bilhões de reais, porque você vai literalmente vender menos. Por um outro lado, só o estado de São Paulo, a perda programada seria de 4 bilhões e meio. Por isso que é uma decisão tão importante entre o político e o econômico. E a chance de a gente realmente ter essa tarifa de 50%, ela é muito baixa no sentido que o Trump costuma voltar atrás, tanto que ele já tem um apelido a esse respeito. Perfeito, Carla Bene, obrigada pela sua análise, a gente volta com você já, mas vamos chamar para a conversa também o Acácio Miranda para falar sobre os reflexos políticos. Quem que sai perdendo se isso realmente acontecer, se o tarifaço continuar? O governo se fortalece e a oposição se enfraquece? Como é que você analisa esses movimentos, Acácio? Márcia, até agora o ex-presidente Jair Bolsonaro tem sido o grande derrotado nessa história, porque Lula, apesar de não ser por enquanto o pai da solução, foi quem melhor surfou essa onda. Porém, há um ator pouco citado nessa confusão, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por duas razões. Primeiro, a Carla bem disse, a crise afetaria com maior contundência o estado de São Paulo. E é óbvio que isso mexeria com a aprovação do governador. Em segundo lugar, Tarcísio tem que se colocado como pré-candidato à presidência como alguém de centro-direita, um pouco menos radical que o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguém mais dado ao diálogo. Então, Tarcísio de Freitas tenta também protagonizar uma eventual conciliação com o governo norte-americano exatamente para que o estado de São Paulo não sofra essas perdas e ele prove ser alguém, como dizem aqui no interior de São Paulo, jeitoso, alguém capaz de unir pessoas que aparentemente não são aptas a essa eventual união. Mas eu disse no começo e direi aqui no final. Por enquanto, quem conseguiu surfar esta onda foi o presidente Lula, que melhorou a sua comunicação e fez com que as pessoas esquecessem de todos os problemas econômicos que o governo federal vem enfrentando. Acácio Miranda, especialista e jeitoso nas análises aqui na Jovem Pan em tempo real. Obrigado, já voltamos a conversar.